Fazendeiro solitário. Vê jovem viúva sendo perseguida pelo pai agressor. E o que ele fez mudou tudo. Capítulo 1. A estrada que não leva a lugar nenhum. Tem coisa que a gente aprende quando passa tempo demais sozinho. A noite não é silenciosa. Ela só parece que é. Na verdade, ela fala o tempo todo, mas fala de um jeito que só quem está acostumado com o vazio consegue entender. Fala com o coro da terra que estala de seco, com o canto do João de Barro que persiste mesmo depois de escurecer, com o vento que passa reto pelo cerrado sem pedir licença para nada. Eu estava acostumado com esse idioma. Fazia 11 anos que eu vivia naquele ritmo. Acordava antes do sol, fechava a cara, trabalhava até a luz acabar, voltava para dentro de uma casa que era minha, mas que não me pertencia mais direito. Desde que a Conceição foi embora, não foi embora, morreu, preciso parar de chamar de ir embora porque ela não escolheu. Desde que ela morreu, a casa ficou grande de um jeito que não faz sentido. Era a mesma casa de sempre, 3 quartos, varanda, chão de cimento frio que ela nunca gostou e que eu nunca troquei porque não tive coragem de fazer obra sozinho. Como se mexer nas paredes fosse apagar o que restava dela nas marcas que ficaram. Não sou um homem de muita explicação. Nunca fui. A Conceição dizia que eu falava mais com os bois do que com as pessoas. E ela tinha razão, porque os bois não perguntam nada e não esperam que você esteja bem. Naquela noite, eu voltava da cidade. Tinha ido levar uma nota fiscal que o armazém precisava. Uma besteira, coisa de meia hora. Mas eu fui, porque qualquer desculpa de sair para a estrada era válida. Dentro da fazenda, o silêncio me sufocava de um jeito diferente. Na estrada, o silêncio tem movimento, tem velocidade. Passa pela janela aberta e vai embora, e você não precisa ficar olhando para ele. A caminhonete era velha, uma D20 que eu tinha desde antes de casar, toda amassada na lateral esquerda por causa de uma cerca que eu não vi num dia de chuva. Não consertei nunca. Ficou assim amassada e eu fui acostumando com a forma dela, que tinha virado parte da coisa. Era quase meia-noite. A estrada de terra que corta o cerrado entre a cidade e minha propriedade tem uns 22 quilômetros e eu conhecia cada buraco, cada curva, cada trecho onde a poeira levanta mais grossa e cega o farol. Dirigia devagar porque não tinha pressa de chegar em nenhum lugar. Foi por isso que eu a vi. Se eu estivesse com pressa, teria passado reto. Ou pior, ela estava no meio da estrada. Não na beira, no meio, como quem não está mais calculando perigo. Como quem já passou do ponto onde se pesa o que é perigoso e o que não é. Os faróis pegaram a figura dela de longe, uma forma escura e irregular que minha cabeça primeiro leu como animal. Capivara, talvez, ou um veado parado. E eu já estava freando antes de entender que era gente. Freei. A caminhonete parou com um leve derrapado na pedreira e a poeira levantou na frente dos faróis como fumaça. Quando a poeira abaixou, ela estava ali, de pé, uma mão no rosto para se proteger da luz, a outra apertada na barriga. Desci devagar. Não sou de movimentos bruscos com animal, nem com gente assustada. Boa noite, falei. E minha voz saiu mais rouca do que eu esperava, porque eu não falava com ninguém havia 3 dias. Ela não respondeu. Olhou para mim de um jeito que eu já reconheci antes. Aquele olhar que não está bem te vendo, está te medindo, está calculando se você é mais um tipo de perigo ou se é diferente. Um olhar que aprende a funcionar assim quando passa tempo demais esperando que as coisas piorem. A luz dos faróis iluminou ela de lado e foi aí que eu vi tudo de uma vez. Os pés descalços, negros de terra e de sangue ressecado. A barriga grande, avançada, de criança perto de nascer. O vestido rasgado na altura do ombro, como se tivessem puxado. E o rosto, jovem, muito jovem, mais nova do que eu esperava, com um hematoma antigo embaixo do olho esquerdo, já amarelado, e um corte novo no queixo ainda com sangue escuro. Fiquei parado. Não sei quanto tempo, provavelmente pouco, mas pareceu muito. Eu não faço mal, disse. Pode falar. Ela respirou fundo. Uma respiração de quem está tentando não chorar.
Não por fraqueza, mas porque já sabe que o choro cansa e ela não pode se dar ao luxo de cansar agora. O senhor não pode me entregar, ela disse. Não pediu, afirmou, como quem está colocando as cartas na mesa antes de qualquer outra coisa. O homem que está me procurando é meu pai, e ele vai fazer o senhor de mentiroso se o senhor falar que me viu. Olhei para a estrada atrás dela. Não havia nada. Só escuridão e o canto dos grilos e o farfalhar do cerrado na brisa. Quanto tempo você está andando? Perguntei. Ela olhou para baixo, para os próprios pés. Calculou. Desde o pôr do sol. Eram quase meia-noite. 6 horas descalça no cascalho da estrada. Com aquela barriga. Não falei nada. Fui até a caminhonete, peguei o cobertor de lã que ficava dobrado no banco do passageiro desde o inverno passado, um cobertor que a Conceição tinha colocado ali uma vez e que eu nunca tirei. E voltei até ela. Senta no banco, disse, estendendo o cobertor. Vou te levar para minha fazenda. Ela fica para dentro, longe da estrada. Ninguém vai te achar lá essa noite. Ela me olhou de novo, com mais cuidado dessa vez. Por que o senhor ia fazer isso? Era uma pergunta justa. Eu mesmo não sabia responder direito. Porque está escuro e você está descalça e grávida no meio de uma estrada de terra, disse. E eu tenho onde te colocar. Ela não agradeceu. Só assentiu, lenta, com o cansaço de quem já passou pela necessidade de confiar em desconhecido mais vezes do que devia. Caminhou até o lado do passageiro com uma dignidade que me pegou de surpresa. Uma postura ereta, apesar dos pés machucados, como alguém que aprendeu que a coluna reta é a última coisa que ninguém consegue tirar de você. Eu entrei do meu lado, liguei o motor. Nenhum dos dois falou nada por um bom tempo. A estrada correu sob as rodas da caminhonete e o cerrado ficou para trás em silêncio dos dois lados. E a noite continuou fina e escura, como costuma ser quando algo está mudando, sem que você saiba ainda o nome do que está mudando. Valdir, disse, sem tirar os olhos da estrada. Ela demorou um momento. Marina, respondeu. E foi isso. Por enquanto era isso. Capítulo 2. O que a casa guarda. Eu não acendo todas as luzes quando chego em casa à noite. Nunca entendi bem por quê. Mas com o tempo fui percebendo que é porque acender luz demais num lugar vazio chama a atenção para o vazio. Melhor deixar só o necessário. A luz da cozinha, que tem um amarelo fraco que não incomoda. A do corredor, às vezes. O resto fica apagado e pronto. Mas naquela noite, quando entrei com Marina atrás de mim, acendi tudo. Não pensei. Foi automático. Como se a casa precisasse ser maior do que era, mais habitada do que era, para receber alguém que estava chegando assustada no meio da madrugada. Ela parou na entrada e olhou ao redor sem dizer nada. A cozinha com a mesa de madeira escura que tinha uma perna um pouco mais curta e balançava sempre que apoiavam o cotovelo. A prateleira com os temperos que eu usava só metade e o resto tinha endurecido dentro dos potes. O fogão a lenha que eu tinha deixado de usar no verão porque o calor ficava insuportável, mas que no inverno eu acendia toda manhã porque o cheiro da fumaça me fazia companhia. Uma casa de homem sozinho. Isso estava escrito em cada canto, em cada coisa fora do lugar que tinha ficado fora do lugar, tanto tempo que virou o lugar certo. Senta, falei, puxando uma cadeira. Vou buscar o que precisa para limpar esses pés. Ela sentou devagar, com o cuidado de quem tem a barriga grande e o centro de gravidade deslocado, e colocou as mãos sobre o ventre com um gesto que devia ser inconsciente, desses que o corpo faz sem consultar a cabeça. Fui até o banheiro. No armário de remédio, eu tinha o básico: água oxigenada, esparadrapo, um rolo de atadura que tinha sobrado de quando eu torci o tornozelo no piquete 2 anos atrás, uma pomada antibiótica. Trouxe tudo numa bacia com água morna. Me ajoelhei na frente dela sem cerimônia. Ela tensionou, uma tensão que percebi mais pelo silêncio do que por qualquer movimento. Pode deixar, disse, sem olhar para cima. Já curei muita coisa. Cachorro, boi, uma vez até um tatu que caiu num buraco de cerca.
Ela não riu, mas a tensão diminuiu um pouco. Os pés estavam ruins, cortes rasos, mas muitos, do cascalho da estrada, e alguns mais fundos que deviam doer de verdade, mas que ela não havia reclamado em nenhum momento da viagem. Limpei com paciência, devagar, sem comentar o que estava vendo. Aprendi com os animais que quando a coisa dói, você não fica chamando atenção para a dor, porque o bicho se contrai e a coisa piora, faz o serviço em silêncio e deixa que a tensão vá embora sozinha. Vai precisar de uns dias para cicatrizar direito, falei, enrolando a atadura. Mas não está infeccionado, que é o que importa. Obrigada. Levantei e fui aquecer o que tinha. Não era muito. Arroz de 2 dias, feijão que tinha ficado no fogo baixo desde o almoço, um pedaço de carne seca que eu desfiei e misturei na frigideira com um pouco de óleo e alho. Coloquei na mesa sem explicar nada, porque comida não precisa de apresentação. Precisa é de fome, e ela claramente tinha. Marina comeu com uma atenção que me tocou. Não era voracidade, era presença. Ela estava realmente ali, naquele prato, naquele momento, como alguém que aprendeu a não desperdiçar nenhuma coisa boa, porque nunca sabe quando a próxima vem. Eu fiquei de pé, encostado na pia, tomando um café que tinha feito mais por hábito do que por vontade. Meu pai tem 2 homens que trabalham para ele, ela disse, sem preâmbulo, sem que eu tivesse perguntado nada. Eles sabem que eu vim por essa estrada. Alguém deve ter me visto saindo da propriedade dele. A que distância fica a fazenda do seu pai daqui? Umas 3 léguas para leste, Fazenda Boa Esperança. Ela disse o nome com um gosto amargo que não tentou esconder. Tem esse nome desde o avô dele. Nunca entendi por quê. Nunca vi muita esperança por lá. Fiquei quieto, deixando o silêncio trabalhar. Ele é conhecido na região, continuou ela. Elias Braga. O senhor deve saber quem é. Sabia. Todo mundo sabia. Elias Braga era o tipo de homem que aparecia nas festas de peão com o chapéu mais caro da festa e que todo mundo cumprimentava com um sorriso que chegava nos dentes, mas não chegava nos olhos. Tinha terra, tinha gado, tinha influência no cartório e no conselho municipal. Tinha também a reputação de que negócio mal resolvido com ele não costumava terminar bem para outra parte. Nunca tinha tido razão de me envolver com ele. Agora tinha. Você pode ficar no quarto dos fundos, disse. Tem uma cama, um abajur. O banheiro é no corredor. Amanhã a gente pensa no que fazer. Ela me olhou. O senhor não quer saber mais nada? Quero, disse. Mas você está cansada e precisa dormir. E a história não vai a lugar nenhum até amanhã. Ela ficou me encarando por um momento como se estivesse tentando identificar o truque, a condição escondida atrás da gentileza. Devia ser assim que ela havia aprendido a funcionar. Não por mal, por necessidade. Quando você passa tempo demais sendo tratado como moeda de troca, começa a desconfiar de qualquer coisa que parece gratuita. Não tinha truque, só era o que era. Levantei e fui mostrar o quarto. Era simples. Cama de casal, 2 travesseiros que eu usava um e deixava o outro porque não conseguia tirar da cama. Lençol que eu trocava às sextas-feiras. Uma janela com veneziana de madeira pintada de verde que descascava nas bordas. Em cima da comodinha, uma fotografia. Eu vi quando ela viu a fotografia. Era a Conceição, tirada num domingo, ela de vestido florido, rindo de alguma coisa que eu já não lembrava mais o que, o cabelo preso de lado. Ela tinha o jeito de rir com o corpo inteiro, aquela mulher. Toda vez que eu olhava para essa foto, eu tentava me lembrar do som do riso dela e cada vez conseguia menos, e isso era um tipo de perda que não tinha nome certo. Coloquei a foto de costas, devagar. Não precisa, Marina disse. Está bom assim, respondi. Fui até a porta. Valdir, ela chamou. Parei. O senhor tem filho? A pergunta chegou num lugar que eu normalmente não deixava ninguém chegar. Fiquei parado de costas por um segundo mais longo do que devia. Tive, disse. Boa noite, Marina. E fechei a porta com cuidado.
do jeito que se fecha a porta de um quarto onde tem alguém que precisa dormir, e fui até a varanda, e fiquei sentado na escuridão, ouvindo o cerrado falar na sua língua de sempre, tentando não pensar no nome que eu tinha evitado dizer em voz alta. Fazia tanto tempo que a palavra tinha virado pedra dentro do peito. Lucas, 2 anos de vida. Uma febre que chegou rápido demais e foi embora rápido demais também, levando ele junto. A Conceição nunca se recuperou de verdade. Ficou mais fina, mais quieta. O riso foi saindo aos poucos como água que evapora. E 6 anos depois, foi ela também. Eu fiquei. Sempre fui eu que ficava. Sentei na varanda aquela noite com o café esfriando na mão e olhei para o céu que estava cheio de estrelas, como sempre está no cerrado quando não tem lua, e pensei que era uma coisa estranha a vida. Como ela escolhe as noites mais comuns para colocar na sua frente as coisas que vão te mudar. Eu não sabia ainda o tamanho do que tinha começado, mas alguma coisa no fundo do peito já havia acordado, e essa coisa ficou acordada a noite toda, enquanto eu tentava dormir e não conseguia, enquanto o cerrado falava lá fora e a casa permanecia quieta, com aquela mulher grávida dormindo no quarto dos fundos e o bebê dentro dela, vivo, chegando. Capítulo 3. Homens que trazem recado. Eu acordo às 4:30 da manhã desde que me entendo por gente. Não é disciplina, não é virtude. É o corpo que aprendeu que o dia começa antes da luz e que se você esperar a luz chegar, já perdeu alguma coisa. Meu pai acordava assim, meu avô também, e eu herdei isso sem ter pedido, junto com a testa larga, a dificuldade de pedir ajuda e a tendência de guardar as coisas ruins no fundo do estômago em vez de falar. Naquela manhã acordei e por um segundo não lembrei que tinha alguém na casa. Foi só um segundo. Depois veio o cheiro diferente, uma presença que o silêncio da casa registrava como novidade, e eu lembrei de tudo de uma vez. Me levantei devagar, sem fazer barulho, fui até a cozinha, acendi o fogão, coloquei a chaleira. Enquanto o café passava, fui até a janela da frente e olhei para a estrada. Nada. Só o cerrado ainda escuro e o céu começando a clarear numa faixa fina e alaranjada no horizonte. Tomei o café na varanda como sempre faço, de pé, encostado no mourão, olhando o dia nascer sobre o pasto. Tinha umas 20 cabeças de gado espalhadas pelo campo, mistura de Nelore com cruzamento que eu fui juntando ao longo dos anos, cada boi comprado num sacrifício diferente. Não era uma fazenda rica, era uma fazenda viva que é diferente. Viva no sentido de que eu conseguia me manter nela sem dever para banco, o que nos tempos que corriam já era alguma coisa. Marina apareceu perto das 6. Veio com o cabelo solto, os pés enfaixados, o vestido que ela tinha chegado, que eu tinha esquecido de procurar uma roupa substituta. Ela andava com cuidado, mas sem se apoiar na parede, uma teimosia do corpo que eu já tinha observado na véspera. Dormiu? Perguntei. Um pouco. Ela olhou para o campo. A fazenda é grande, média, 320 alqueires. Metade é reserva legal e cerrado fechado. O gado fica nos outros. Ela assentiu como quem está guardando informação, catalogando o terreno. Fui buscar mais um caneco e servi café para ela sem perguntar se queria, porque quem acorda assim de manhã quer café. É lei do interior. Ficamos um tempo em silêncio. Não era silêncio ruim, era o tipo que 2 pessoas fazem quando nenhuma delas tem pressa de encher o ar de palavras desnecessárias. Você vai me contar o que eu preciso saber, disse por fim. Não para satisfazer curiosidade, para entender o tamanho do problema. Ela virou o caneco nas mãos, devagar. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Desde então, fui criada pelo meu pai e pela mulher que ele trouxe para dentro de casa 2 meses depois. Disse sem emoção, do jeito de quem já contou a história dentro da própria cabeça tantas vezes que ela perdeu a borda cortante. Meu pai nunca me tratou como filha, me tratou como patrimônio, coisa que se cuida porque tem valor de uso. Fiquei quieto.
E com 18 anos, ele arranjou um casamento com um homem da cidade vizinha, dono de serraria, uns 50 anos, 3 vezes casado. Eu não quis. Meu pai bateu até eu concordar. Uma pausa curta. Casei. O sol estava subindo devagar sobre o capim. Meu marido não era mau homem, ela continuou. Era fraco. Bebia, mas não batia, que já era mais do que eu tinha antes. 2 anos depois ele morreu. Acidente de caminhão na BR. E aí meu pai decidiu que eu voltava para casa dele, porque viúva sozinha era desonra, dizia ele. Na verdade, era porque o inventário do meu marido tinha sobrado alguma coisa e ele queria controlar. E o bebê, disse com cuidado. Ela colocou a mão na barriga. Um gesto diferente do de ontem, menos automático, mais consciente. É do meu marido. Engravidei 2 meses antes dele morrer. Quando meu pai soube, ficou com raiva. Disse que criança ia atrapalhar os planos, que ele já tinha outro casamento arranjado para mim, com um homem que não ia querer criar filho de outro. A voz não tremeu, mas os dedos apertaram um pouco no caneco. Ele queria que eu resolvesse. Eu não resolvi. Esperei ele sair para a cidade ontem, peguei o que cabia no bolso e saí pela porteira dos fundos. Olhei para ela. Ela olhou de volta. Não tinha lágrima. Não tinha queixo tremendo, só aqueles olhos escuros e cansados, com uma luz dentro que era teimosa, que não queria apagar, que resistia pelo puro hábito de resistir. Tá bom, disse. Agora eu sei o que precisava. Fui até o paiol buscar o que precisava para consertar um trecho de cerca que estava frouxo desde a semana passada. Trabalhar com as mãos sempre me ajudou a pensar, e eu precisava pensar. O problema era mais sério do que eu havia calculado na noite anterior. Elias Braga não era o tipo de homem que deixa as coisas para lá. Ele ia mandar gente perguntar. E na região, todo mundo conhecia todo mundo. E alguém, em algum momento, ia lembrar da minha D20 parada na estrada perto da meia-noite. Era só questão de quando. Quando foi antes do almoço. Eu estava no piquete de costas para a entrada da fazenda quando ouvi o motor. Não era um motor que eu conhecia, que era informação suficiente. Quem eu conheço chega buzinando lá do portão. Quem não buzina não quer ser anunciado. Larguei o arame, peguei a ferramenta e voltei andando devagar, sem pressa aparente, do jeito que se anda quando você não quer mostrar que está preocupado, mas precisa chegar logo. Eram 2 homens. Caminhonete prata, nova, placa de fora da região. Um deles ficou encostado no carro. O outro veio na minha direção, de chapéu, camisa xadrez aberta no peito, um sorriso que não chegava perto dos olhos. Bom dia. O senhor é o dono aqui? Sou, disse, parando a uma distância razoável. A gente trabalha pro Elias Braga, Fazenda Boa Esperança, aqui da região, o senhor deve conhecer. Conheço de nome. O senhor viu por acaso uma moça na estrada ontem à noite? Ele tirou um papel do bolso, dobrado, e abriu. Era uma foto de Marina, mais nova. Devia ter uns 16 anos na foto, cabelo comprido, olhando para a câmera com aquela expressão de quem aprendeu cedo a não demonstrar nada. Filha do seu Elias. Saiu de casa ontem, tá com problema de saúde, a família tá preocupada. Olhei para a foto, olhei para ele. Não vi ninguém, disse. Tem certeza? O sorriso continuou no lugar, mas alguma coisa na voz mudou de temperatura. Porque o senhor passou pela estrada nesse horário, certo? Alguém te viu saindo da cidade perto da meia-noite. Passo toda semana, não vi moça nenhuma. Ele ficou me olhando por um momento, dobrou a foto e guardou devagar, sem tirar os olhos de mim. O seu Elias é grato a quem ajuda ele, disse. Paga bem. Uma pausa calculada. E não esquece de quem complica as coisas para ele também. Não respondi. Ele assentiu, lento, como quem registra o endereço antes de sair. Se o senhor lembrar de alguma coisa, manda chamar. Enfiou a mão no bolso e deixou um cartão em cima do mourão do portão. O nome tá aí. Voltou pro carro. A caminhonete prata saiu levantando a poeira da estrada, devagar, sem pressa, do jeito que saem as pessoas que não precisam ter pressa, porque sabem que podem voltar quando quiserem. Fiquei parado até o barulho do motor sumir. Depois entrei,
Passei pela cozinha onde Marina estava sentada com um copo d'água na mão, olhando para mim com uma expressão que já sabia a resposta, mas precisava ouvir assim mesmo. Foram embora, disse. Por enquanto, ela respondeu. Por enquanto, concordei. Sentei na cadeira da frente e fiquei olhando para o cartão que eu tinha trazido comigo. Em cima tinha um nome, Gilmar, um número de celular e embaixo, em letras menores, como se fosse detalhe, mas não era. Assessoria Braga em Associados. Assessoria. Palavra bonita para coisa feia. Eles vão voltar, disse Marina. Não era pergunta. Vão, confirmei. E da próxima vez vão trazer pergunta diferente. Ela ficou quieta, as mãos no ventre, os olhos numa distância que não estava naquela cozinha. Eu devia ir, disse ela num tom que não era bem convicção. Era mais um teste jogado no ar para ver o que eu respondia. Para onde? Perguntei com cuidado, sem dureza. Ela não respondeu, porque não tinha resposta. E nós dois sabíamos. Levantei, fui até a geladeira, tirei o que tinha para fazer o almoço. Farinha, ovo, um pedaço de abóbora, linguiça defumada, comida de roça, comida de quem vive do que tem. Você sabe cozinhar? Perguntei de costas para ela. Sei, então me ajuda. Ela ficou um segundo parada, depois levantou. E nós dois ficamos em silêncio na cozinha fazendo o almoço, com o sol batendo na janela e o cerrado parado lá fora no calor do meio-dia, e a ameaça daqueles homens ainda flutuando no ar como poeira que ainda não baixou. Mas naquele momento, naquela cozinha, era só isso. 2 pratos no fogão e 2 pessoas que ainda não sabiam direito o que fazer uma com a outra, mas que haviam decidido, sem dizer em voz alta, que por enquanto iam ficar no mesmo lado. Capítulo 4. O que não se fala em voz alta. Tem uma coisa que fazenda ensina que cidade não ensina. Que a calma na superfície não significa que embaixo não tem corrente. Rio de Cerrado é assim. Por cima, parece parado, parece raso. Parece que você pode atravessar sem molhar o joelho. Aí você mete o pé e a correnteza te pega pelo tornozelo e você entende que estava enganado desde o começo, que o perigo nunca estava onde parecia estar. Eu pensava nisso nos dias que se seguiram. Marina ficou. Não foi uma decisão tomada em voz alta, com palavras e combinados. Foi acontecendo como acontecem as coisas que precisam acontecer no espaço entre uma refeição e outra, entre uma manhã e a tarde que vinha depois. Ela arrumou o quarto sem que eu pedisse. Lavou a louça, varreu a cozinha, encontrou um avental velho pendurado atrás da porta, que devia ter sido da Conceição, e colocou sem perguntar. Porque era prático e ela era uma mulher prática acima de qualquer outra coisa. Eu deixei. Não falei sobre o avental. Ela não perguntou de quem era. Algumas coisas não precisam de conversa. Só precisam de espaço. Nos primeiros dias, eu continuei com minha rotina como se nada tivesse mudado, que era o único jeito que eu sabia de lidar com coisa nova. Acordava cedo, trabalhava no campo, voltava para dentro quando o sol estava alto, comia, descansava pouco, voltava para o campo. Marina ficava na casa, e quando eu chegava, ela estava lá. E isso era uma sensação estranha de um jeito que eu não estava pronto para nomear. A casa havia parado de ranger. Não sei explicar melhor do que isso. Ela rangia à noite, sempre tinha rangido, o madeiramento velho se acomodando no frio, a varanda cedendo um pouco sob o próprio peso. Mas nos primeiros dias com Marina ali, eu fui dormir 3 noites seguidas, sem acordar no meio da madrugada, com o coração acelerado sem motivo, que era uma coisa que eu havia normalizado tanto que nem percebia mais que acontecia. No 4º dia, ela me encontrou consertando o trator no galpão e ficou parada na entrada observando. Você entende de motor? Perguntei, sem levantar a cabeça de debaixo do capô. Alguma coisa. Meu marido tinha uma moto que eu aprendi a arrumar porque ele não tinha jeito. Segura essa chave aqui para mim, então. Ela segurou. Ficamos um tempo assim, eu trabalhando e ela assistindo e entregando ferramenta quando eu pedia, sem perguntar para que servia cada coisa. O que eu apreciei. Tem gente que ajuda
e fica perguntando tanto que atrapalha mais do que se não ajudasse. Foi no galpão, enquanto o trator estava aberto entre nós, que ela começou a falar de verdade. Não de uma vez, aos pedaços, como quem está testando o peso de cada palavra antes de soltar. Me contou da infância na fazenda do pai, que a mãe dela havia morrido de complicação no parto, não de doença, como ela havia dito na primeira noite. Uma correção que ela fez sem que eu pedisse e que me disse algo sobre ela. Que ela preferia a verdade difícil à mentira fácil, mesmo quando a mentira era mais gentil. Minha mãe morreu me tendo, disse, com as mãos apoiadas na lateral do trator. Meu pai nunca falou isso diretamente, mas eu cresci sabendo. Essas coisas a criança sabe antes de ter palavra para descrever. Como você ficou sabendo? Pelo jeito que ele olhava para mim quando estava bebendo. Uma pausa. Não era ódio. Era pior. Era uma cobrança que ele mesmo não entendia direito. Fiquei quieto, deixando o silêncio trabalhar como devia. Quando ele arranjou o casamento com o Renato, meu marido, eu achei que ia ser igual ao que era. Mas o Renato era diferente. Ela olhou para o chão de terra batida do galpão. Era perdido, sabe? Bebia porque não sabia lidar com as coisas, não porque queria machucar. Tem diferença. Tem, concordei. A gente foi criando uma vida. Pequena, mas era nossa. E quando o bebê veio, ele ficou feliz. Genuinamente feliz, do jeito que eu nunca tinha visto ele ser antes. A mão foi para a barriga, devagar. 2 meses depois ele morreu. Larguei a chave na caixa de ferramentas. Me limpei nas calças e olhei para ela. Me desculpa, disse, porque era o que havia para dizer. Não precisa. Mas ela disse obrigada com os olhos de um jeito que a boca não disse. Naquela tarde, eu fui até a cidade mais próxima, uma coisa que eu precisava resolver desde a semana anterior, e havia adiado. Comprei ração, um bloco de sal mineral, e na farmácia comprei vitaminas pré-natais sem saber o nome certo. Mostrei para a atendente a barriga de Marina que eu havia descrito, e ela me disse o que pegar. Comprei também um vestido simples numa armarinho, sem graça, cor de areia, o único que parecia que ia caber nela. Não era coisa bonita, era coisa útil. Quando cheguei, ela estava na varanda, sentada numa cadeira de balanço que pertencia ao meu avô e que eu havia colocado ali tantos anos atrás que não lembrava mais quando. Tinha os olhos fechados e as mãos no ventre, e o sol da tarde pegava no rosto dela de lado, e por um segundo eu parei antes de subir os degraus, porque havia uma paz naquela imagem que eu não queria interromper. Deixei as compras na mesa da cozinha, o vestido em cima, dobrado. Ela entrou logo depois e viu. Não disse nada. Pegou o vestido com as 2 mãos, olhou, passou o dedo no tecido. Obrigada, disse baixinho. Serve? Não sei os tamanhos. Serve. Fui até o pasto fazer a última ronda do dia. Quando voltei, ela estava de vestido novo na cozinha fazendo o jantar, e aquele avental velho da Conceição estava por cima do vestido novo. E eu entrei, lavei as mãos na pia e sentei à mesa. E por um momento só, a casa pareceu ter pulso de novo. Esse momento durou até a noite. Porque à noite eu fui até a varanda e vi, lá no fim da estrada de terra, a luz parada de uma caminhonete que estava a uns 500 metros da porteira, com o motor desligado e os faróis baixos, apenas parada ali no escuro, como quem está observando. Fiquei olhando para essa luz por um tempo longo. A luz ficou olhando de volta. Depois de uns 20 minutos ela saiu devagar, sem pressa, sem acender o farol alto, sumindo na curva da estrada como quem já viu o que veio ver. Entrei. Marina estava na cozinha terminando de guardar a louça. Ela me viu entrar com aquela expressão que eu devia estar fazendo, de homem que está calculando coisa séria, e ela parou com o prato na mão. O quê? Perguntou. Estavam nos observando, lá do fim da estrada. Ela colocou o prato devagar, respirou fundo. Quando meu pai quer uma coisa, disse ela, ele não manda perguntar 2 vezes. Manda uma vez com educação e uma vez para assustar. Se a gente não responde do jeito que ele quer, a terceira vez não é para perguntar nada. Fiquei parado.
Quantas vezes já foram? Contando essa noite? Ela calculou. 2. Não precisei fazer a conta. Ela também não precisou. Fui até o quarto, abri o armário, tirei uma caixa de sapato que ficava no fundo atrás de uma pilha de roupa velha. Dentro tinha um revólver calibre 38 que eu tinha comprado 10 anos atrás, depois que um vizinho teve a propriedade invadida por grileiros. Nunca precisei usar. Limpava de 6 em 6 meses por hábito e por respeito ao instrumento. Voltei para a cozinha com ele na mão. Marina olhou para o revólver, depois para mim. Você sabe atirar? Perguntei. Sei, disse, sem hesitar. Coloquei na mesa entre nós. Não é para matar ninguém, disse. É para você ter na mão enquanto eu não estou dentro de casa. Ela olhou para o revólver por um tempo. Depois olhou para mim. Você está com medo? Perguntou. Não era julgamento. Era curiosidade genuína. Pensei um pouco antes de responder. Não de apanhar, disse. Tenho medo de não ter feito o suficiente, que é diferente. Ela ficou quieta. Por que você está fazendo isso? Perguntou pela segunda vez desde que se conheciam. Mas dessa vez a pergunta tinha mais peso, porque não era mais a pergunta da mulher desesperada na estrada, querendo saber se havia truque. Era a pergunta de alguém que estava começando a acreditar que não havia truque nenhum e que ainda assim não entendia o motivo. Olhei para ela. Pensei em Lucas, pensei na Conceição, pensei em todos os anos que eu havia ficado dentro dessa fazenda, deixando o tempo passar sobre mim como chuva sobre pedra, sem deixar entrar, sem deixar molhar, achando que ficar seco era o mesmo que ficar inteiro. Porque eu precisava de uma razão para acordar cedo além do gado, disse. Não era a resposta completa, mas era a que eu conseguia dar naquela noite. Ela assentiu, lenta. Pegou o revólver da mesa com uma mão segura, verificou o tambor com a naturalidade de quem já manuseou a arma antes e colocou no bolso do avental da Conceição. E eu fui para a varanda de novo e fiquei sentado no escuro olhando a estrada. E a noite passou lenta e sem incidente, mas com aquela tensão embaixo da superfície que eu já conhecia, aquela correnteza que fica quieta, mas não para. O rio estava enchendo. Eu podia sentir. Capítulo 5. A hora que não espera. Existe uma sabedoria que o fazendeiro aprende cedo, que o homem de cidade aprende tarde ou não aprende nunca, que tem horas que não avisam que estão chegando. O parto não avisa, a morte não avisa, a chuva que salva a lavoura não avisa, e a que destrói também não. As coisas que mudam tudo chegam sem carta, sem recado, sem aquela educação mínima de bater na porta antes de entrar. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer, não sabia o formato que ia ter. Na manhã do 5º dia, eu acordei com uma inquietação que não consegui nomear. Uma coisa no ar, no cheiro, no jeito que os pássaros estavam mais quietos que o costume naquele amanhecer. Sentei na cama por uns minutos antes de me levantar, o que não era meu hábito, olhando para o teto de madeira escura e tentando entender de onde vinha aquela sensação. Da cozinha veio o cheiro de café. Marina tinha acordado antes de mim. Isso me pegou de surpresa mais do que devia. Levantei, me vesti, fui até a cozinha. Ela estava de pé na frente do fogão, de costas para mim, mexendo algo numa panela. A luz ainda estava fraca lá fora, aquele azul de antes do sol que faz tudo parecer submerso. Cedo, disse. Não consegui dormir. Ela serviu 2 canecos sem olhar. O bebê ficou se mexendo a noite toda. Fica mais agitado quando eu estou agitada. Você está com dor? Não, só peso. Ela se virou e me entregou o caneco. Mas está descendo. Sinto que está descendo. Olhei para a barriga dela. Parecia maior do que havia 5 dias, o que provavelmente era só minha percepção. Mas havia também uma mudança no jeito que ela estava carregando. Mais baixo, mais para frente, uma geometria diferente. Quantas semanas faltam? Pelo que a parteira tinha me dito da última vez que consultei, umas 3 semanas. Mas ela disse também que esse tipo de conta é imprecisa, que o bebê vem quando quer vir. Tem parteira na cidade, Dona Filomena, perto da praça. Eu sei quem é. Uma pausa. Mas ir à cidade é risco.
Se o pessoal do meu pai estiver de olho nos lugares onde grávida costuma aparecer? Eu sei, disse. Estava pensando em voz alta. Tomei o café e saí cedo para o campo. Precisava trabalhar para não ficar dentro da minha própria cabeça. Consertei 2 mourões que estavam podres na divisa norte, passei sal para o gado, fiz uma ronda no açude que estava baixo com o calor. O sol foi subindo e o cerrado foi esquentando e o suor foi encharcando a camisa. E eu trabalhei e tentei não pensar e consegui por um tempo. Voltei para o almoço. Comi rápido, troquei de camisa, bebi água. Foi quando ouvi o motor. Dessa vez, 2 motores. E eu reconheci antes de chegar à janela que não era visita de vizinho. 2 caminhonetes entraram pelo portão da fazenda que eu havia esquecido de trancar, o que foi descuido meu, e eu sabia que era descuido meu e não tinha desculpa. Vieram devagar até o pátio, pararam lado a lado. Da primeira desceu o homem do xadrez, o Gilmar, com o mesmo sorriso de antes. Da segunda, desceram 2 homens que eu não reconhecia, mais novos, mais largos, com aquele jeito de quem foi contratado especificamente pelo tamanho. Marina saiu do quarto no corredor. Eu fiz um gesto com a mão, devagar, que ela recuou. Fui até a porta. Seu Valdir, o Gilmar cumprimentou como se fôssemos velhos conhecidos. A gente volta porque ficou com saudade. Eu disse o que tinha para dizer na outra vez. É que surgiu informação nova. Ele colocou as mãos nos bolsos, descontraído. O tipo de descontração que é postura, não sentimento. A Marina passou por aqui, sim. Tem gente que viu a caminhonete do senhor parar na estrada naquela noite. Testemunha é coisa chata, né, seu Valdir? Porque ela não some fácil. Fiquei parado na soleira. O que você quer? O seu Elias quer a filha de volta. Ele disse como se fosse simples. Ela é menor, ela é viúva, ela está grávida e sozinha, e a família tem direito de zelar por ela. Do ponto de vista legal, o senhor está numa situação complicada ao esconder ela aqui. Ela tem 22 anos, disse. Não é menor. Uma sombra passou no rosto dele. Pequena, rápida, mas eu vi. O senhor é homem experiente, seu Valdir. Sabe como as coisas funcionam aqui na região. O seu Elias tem amizade com delegado, com juiz, com vereador. Se isso virar confusão, a confusão não vai ser boa para o senhor. Ele está sendo razoável agora. Oferece compensação pela ajuda que o senhor deu. Quer resolver no bom. E se eu disser que ela não está aqui? Aí o senhor está mentindo. O sorriso sumiu finalmente. E aí a conversa muda de tom. Os 2 homens lá atrás não tinham se mexido, mas eu sentia o peso deles como se pesassem o dobro. Um deles tinha a mão perto da cintura de um jeito que não era casual. Respirei fundo. Eu não era homem de discurso. Nunca fui. Não tinha palavras bonitas guardadas para a hora difícil. Tinha só o que eu entendia de verdade, que era a diferença entre o que é certo e o que não é. E essa diferença, naquele pátio, naquele momento, estava tão clara quanto o sol de meio-dia que batia nas costas de todos nós. Pode ir embora, disse. O silêncio que se seguiu tinha textura. Era o tipo de silêncio que acontece quando alguém diz uma coisa e a outra pessoa precisa de um segundo para acreditar que ouviu direito. Com todo o respeito, seu Valdir, o senhor está cometendo um erro grande. Pode ir embora. Repeti, sem raiva, sem volume, só repetindo. Gilmar me olhou por um longo momento. Olhou para o casarão velho atrás de mim, para o galpão, para o campo, calculando o inventário de um homem sozinho, o que eu tinha e o que eu podia perder. Tá bom, disse devagar. O senhor escolheu. Voltaram para as caminhonetes. Saíram sem pressa, como da primeira vez, levantando a poeira do pátio, que foi baixando depois que o som dos motores sumiu na estrada. Entrei. Marina estava no corredor, de pé, com o revólver na mão. Olhei para ela. Ela olhou para mim. Eles vão voltar hoje, disse ela. Hoje à noite, concordei. Com mais gente, não havia mais tempo para calcular. Era agir agora ou esperar sentado o que vinha depois. E eu já tinha ficado sentado esperando coisa ruim vezes demais na vida para querer fazer isso de novo.
Vamos sair, disse. Agora. Ela não discutiu. Isso me disse tudo sobre o que ela havia vivido antes de chegar aqui. Quando você cresce num lugar onde o perigo é real, você não fica debatendo quando alguém que você confia diz que é hora de sair. Você pega o que pode carregar e vai. Trabalhamos rápido e em silêncio. Eu peguei o dinheiro que guardava num envelope dentro do forro do colchão. Não era muito, uns R$ 2.000 em notas dobradas, que eram minha reserva de emergência desde que eu não confiava em banco. Peguei 2 cobertores, roupas para 2 dias, comida seca que tinha no armário. Peguei os documentos, os meus e os dela, que ela havia trazido consigo, embrulhados num pano dentro do vestido. Marina pegou o revólver e uma garrafa de água e foi para a caminhonete sem que eu precisasse pedir. Saímos pela porteira dos fundos, que abria para um caminho de serviço que cortava pelo cerrado fechado até uma estrada secundária que poucos conheciam. Eu conhecia porque era minha terra há 40 anos, porque tinha andado cada palmo dela antes de saber andar direito. Por um tempo, foi só a caminhonete e o cerrado e o barulho do cascalho embaixo das rodas. Marina ficou olhando pelo espelho lateral, de vez em quando, checando o que vinha atrás. Por 40 minutos não veio nada. Depois vieram. Eu vi no espelho retrovisor as 2 caminhonetes surgindo lá atrás, levantando poeira, ganhando velocidade. Eles tinham descoberto mais rápido do que eu esperava. Alguém devia ter ficado de olho no outro lado da propriedade que eu não havia checado. Aqui atrás, disse. Marina não se virou, só apertou a mão no joelho e respirou fundo. Acertei o câmbio e pisei. A D20 velha respondeu com um rosnado que parecia reclamação, mas respondeu. Eu conhecia cada curva daquela estrada secundária como conheço as linhas da própria mão, cada trecho de areia fofa onde você precisa tirar o pé para não atolhar, cada descida de pedra onde precisa reduzir antes. As caminhonetes deles eram mais novas, mais potentes, mas mais novas não significa que o motorista conhece o terreno. Entrei numa virada brusca para a esquerda, um caminho que mais parecia trilha de animal do que estrada de gente, cheio de galho baixo que bateu na lataria dos 2 lados como chuva de vara. Marina segurou no painel sem fazer barulho. A distância aumentou. Fiz mais 2 curvas. Entrei num desvio que eu havia aberto anos atrás para acessar uma aguada no cerrado fechado. Passei por baixo de um cipoal que a caminhonete mal cabia e que eu sabia que a caminhonete prata deles não ia querer enfrentar. Depois de uns 20 minutos de corrida sem olhar para trás, a estrada principal surgiu à frente, asfalto cinza e quente debaixo do sol das 3 da tarde. Parei antes de entrar. Olhei o espelho. Nada. Olhei de novo. Ainda nada. Respirei. Foi quando Marina fez um som. Não foi um grito. Foi um som baixo e involuntário. O tipo que escapa antes que a pessoa consiga segurar. E ela se dobrou levemente sobre si mesma com as mãos apertadas na barriga. Olhei para ela. Marina. Eu sei, ela disse com a voz de quem também já entendeu. Eu sei o que está acontecendo. Olhei para o asfalto à frente. Olhei para a barriga dela. Olhei para o céu que estava limpo e aberto sobre nós, como se não soubesse de nada. O bebê havia escolhido aquela hora. Era o tipo de coisa que não avisa. Capítulo 6. Miguel. Tem coisa que homem nenhum está pronto para fazer. Não importa quantos anos você tem, não importa o que você já viveu, não importa se você já ajudou vaca a parir no meio da madrugada com o braço enterrado até o cotovelo, ou se já costurou corte feio de arame farpado na própria perna porque não tinha mais ninguém. Tem coisa que chega e você olha para ela e entende com uma clareza que quase dói que não tem preparo possível para esse momento, que você vai ter que fazer assim mesmo. Encostei a caminhonete no acostamento. A estrada estava vazia nas 2 direções. Cerrado de cada lado, aquele mato baixo e retorcido que parece feio para quem não cresceu nele, mas que eu sempre achei honesto, porque o cerrado não finge que é outra coisa. Fica ali na dureza do solo pobre e do sol pesado e vai crescendo do mesmo jeito, retorcido, mas enraizado fundo,
mais fundo do que qualquer mata bonita que eu já vi. Quanto tempo? Disse. Não era pergunta, era pedido de informação. Não sei, Marina respondeu, com a voz controlada de quem está usando toda a energia disponível para não perder o controle. As contrações estão irregulares ainda, mas a dor está forte. Primeira vez? Primeira vez dura mais. Eu sabia disso de ouvir falar, de ver, de uma vez ter ficado do lado de fora de um quarto, enquanto a Conceição perdia o que poderia ter sido o segundo filho, uma perda que aconteceu antes de ser nascimento, silenciosa e cruel, como só esse tipo de perda sabe ser. Empurrei esse pensamento para baixo, saí da caminhonete, fui até o banco de trás, tirei os cobertores. O sol das 3 da tarde caía pesado, sem piedade. Aquele calor de cerrado que não é úmido como o da mata, mas que seca tudo. A garganta, os lábios, o pensamento. Abri a porta do passageiro. Você vai precisar deitar, disse. Ela me olhou com aquela expressão de mulher que passou a vida inteira sendo mandada, que aprendeu a desconfiar de instrução, que só obedece depois de calcular se faz sentido. Então calculou, entendeu que fazia sentido e concordou. Ajudei ela a passar para o banco de trás. Não foi simples. A barriga era grande, a caminhonete era velha e o banco de trás era estreito. E ela fez aquele trajeto com uma determinação silenciosa que me impressionou. Não reclamou uma vez. Quando ela estava deitada, com a cabeça num dos cobertores dobrados, ela fechou os olhos por um segundo e depois abriu e me olhou. Você já fez isso antes? Perguntou. Não, disse. Pelo menos é honesto. Mas já vi ser feito. E o gado me ensinou algumas coisas que provavelmente servem. Ela fez um som que era quase riso. O tipo de riso que escapa quando a alternativa é chorar e a pessoa escolheu não chorar. Então pode começar a me tratar como vaca, disse. Você é mais difícil que vaca. Vaca não reclama. Estou reclamando? Não. Parei. Não está. E ela não estava. Isso era uma das coisas que eu havia notado nela desde a primeira noite. Essa capacidade de absorver dor sem anunciar. Não era insensibilidade. Eu sabia a diferença. Era treinamento. Era anos de aprender que anunciar a dor dava poder a quem queria te ver doendo. Então melhor não dar esse presente a ninguém. Guardar para si. Processar sozinha. Era um jeito triste de aprender a ser forte. Lavei as mãos com a água da garrafa que Marina havia trazido, o melhor que eu conseguia fazer. Fiz o que sabia fazer e o que o instinto mandou, devagar, com cuidado, conversando com ela o tempo todo, não porque tinha muita coisa útil para dizer, mas porque sabia que a voz de outra pessoa ajuda a ancorar alguém em momento de dor, dá um ponto fixo no mundo, quando tudo parece estar saindo do eixo. O sol foi descendo, as contrações foram aumentando. Marina não gritou. Fez sons, sim, sons, que vinham de um lugar fundo, involuntários, mas não gritou uma vez, e eu não pedi que ela se controlasse porque não era o momento e porque ela tinha todo o direito do mundo de gritar se quisesse, mas ela não quis, e eu respeitei isso como respeitava tudo que ela escolhia sobre si mesma. Em algum momento, entre o sol alto e o sol descendo, entre uma contração e outra, ela me perguntou como era ela. Eu soube de quem ela estava falando. Teimosa, disse depois de um segundo. Gostava de sol, mas reclamava do calor. Fazia bolo de fubá às sextas-feiras e deixava o prato no meio da mesa sem avisar. E quando você perguntava, ela dizia que não tinha feito nada. Marina ficou quieta, respirando. Vocês tinham um filho. Tivemos. Não era pergunta. Ela havia ouvido a minha resposta naquela primeira noite e guardado. Lucas. Ficou 2 anos. Como foi? Era a pergunta que eu nunca respondia. Que eu desviava, que eu encerrava com silêncio ou com mudança de assunto. Mas ali, naquele banco de trás de caminhonete velha numa estrada de cerrado com o sol pesado lá fora, desviar parecia mesquinho. Febre, disse. Veio rápida demais. A gente morava longe da cidade e a estrada estava ruim de chuva. Parei. Não chegamos a tempo. Marina ficou quieta por um momento. Sinto muito,
disse. Foi faz tempo. Tempo não resolve esse tipo de coisa. Olhei para ela. Não resolve, concordei. E foi isso. Não precisou ser mais do que isso. Uma hora depois, ou talvez duas, o tempo tinha parado de funcionar do jeito normal para mim, as coisas chegaram ao ponto que chegam, e eu fiz o que havia para fazer com as mãos que eu tinha e o pouco que eu sabia, e houve um momento que foi o mais longo da minha vida inteira, mais longo que o dia que a Conceição foi embora, mais longo que a noite que fiquei do lado de fora do quarto esperando notícia do Lucas, e a notícia que veio não era a que eu queria. Um momento de silêncio absoluto. E então, o choro, fino, agudo, com raiva, o choro de alguém que acabou de chegar num lugar que não pediu para vir, mas que está aqui e vai fazer questão de avisar que chegou. Eu fiquei parado com aquela vida nas mãos por um tempo que não sei medir. Pequena, vermelha, com os punhos fechados e os olhos apertados e a boca aberta, naquele choro que parecia grande demais para um corpo tão pequeno. Tem uma coisa que aconteceu naquele momento que eu nunca vou conseguir descrever direito para ninguém. Não é alegria, não é exatamente. É uma coisa que fica antes da alegria, debaixo dela, que é mais fundamental. É o reconhecimento de que a vida é mais turrona do que a gente imagina. Que ela insiste, que no meio de estrada ruim, de homem perigoso, de fuga, de perda, de tudo que estava tentando impedir que esse momento acontecesse, a vida tinha insistido do mesmo jeito, tinha chegado. Está bem, disse para Marina, que estava de olhos fechados com a respiração ainda acelerada. Está muito bem. Ela abriu os olhos. Olhou para o filho que eu estava segurando, embrulhado no cobertor de lã que havia pertencido a Conceição. E o rosto dela, aquele rosto que eu havia aprendido a ler nos últimos dias, como se lê o tempo pela cor do céu. Aquele rosto treinado a não mostrar fraqueza nem dor, aquele rosto que havia aguentado mais do que rosto nenhum deveria aguentar, esse rosto se desfez inteiro. Não foi fraqueza, foi o contrário. Era o rosto de alguém que finalmente tinha chegado num lugar onde não precisava mais segurar nada. Chorou com o filho no peito, os dois embrulhados juntos no cobertor velho, e eu fiquei de pé do lado de fora da caminhonete com a porta aberta e olhei para o cerrado que estava ficando dourado com o fim do dia e dei ao momento o silêncio que ele merecia. Depois de um tempo ela chamou. Valdir, cheguei perto. Ela estava olhando para o filho com uma expressão que é impossível de nomear, porque não existe uma palavra só para ela. Miguel, disse. Ele se chama Miguel. Olhei para o pequeno Miguel, que havia parado de chorar e estava com os olhos entreabertos, tentando entender o mundo que havia acabado de receber ele com sol quente e asfalto e cerrado, e dois adultos sem nenhum plano claro. Miguel, repeti como quem confirma. Ela levantou o olhar do filho e me olhou. Obrigada, disse. E dessa vez, a palavra tinha um peso completamente diferente de todas as outras vezes que ela havia dito obrigada. Não era educação, não era protocolo, era real, era grande, era o tipo de obrigada que uma pessoa diz uma ou duas vezes na vida quando as palavras menores não alcançam o que precisam alcançar. Assenti. Fui até o banco da frente e liguei o motor. Precisávamos de hospital. Os dois estavam bem, mas precisávamos de hospital, de alguém com conhecimento que eu não tinha, de equipamento e de cuidado que uma caminhonete velha numa estrada de cerrado não conseguia oferecer. E precisávamos chegar lá antes que os homens do Elias Braga chegassem primeiro. Entrei na estrada e aceitei o volante e olhei no retrovisor. Marina estava deitada no banco de trás com Miguel no peito e ela tinha os olhos fechados e um sorriso quieto no rosto. Aquele tipo de sorriso que não é resposta a nada de fora, que vem de dentro, que não precisa de motivo além de si mesmo. Eu me lembrei de ter visto esse sorriso antes, no rosto da Conceição, no dia que o Lucas nasceu. Olhei de volta para a estrada. A cidade ficava a 40 minutos. Eu fiz em 32. Capítulo 7.
O que se deve a quem fica o pronto-socorro do município era pequeno, do jeito que são pequenos todos os prontos-socorros de cidade do interior. Uma recepção com cadeiras de plástico laranja, um corredor estreito, um cheiro de álcool e de espera que gruda na roupa. Tinha um mural com avisos de campanha de vacinação que eram do ano anterior e um bebedouro que gotejava num balde embaixo. Entrei rápido com Marina apoiada no meu braço, ela carregando o Miguel embrulhado no cobertor, os dois ainda com a poeira da estrada e o calor da tarde grudados na pele. A enfermeira na recepção era uma mulher de meia idade com cabelo preso e óculos no nariz, que olhou para nós com aquela avaliação rápida de quem passou anos aprendendo a calcular urgência num segundo. Levantou antes que eu dissesse qualquer coisa. Chamaram uma médica jovem que veio no trote, examinou Marina e o bebê com mãos rápidas e seguras, fez as perguntas necessárias com uma eficiência que eu apreciei, porque não havia tempo para conversa. Marina respondeu tudo com clareza, sem vacilar, segurando o Miguel contra o peito enquanto deixava ser examinada. O bebê está bem, a médica disse, depois de um tempo que pareceu longo, mas não era. Nasceu a termo. Os sinais são bons. A mãe precisa de observação, ponto em laceração pequena, hidratação e repouso. Olhou para Marina com uma seriedade direta. Você foi corajosa, ou imprudente. Às vezes é a mesma coisa. Às vezes é, Marina concordou. Levaram Marina para um dos quartos. Eu fiquei no corredor, encostado na parede, os braços cruzados e a cabeça tentando trabalhar mais rápido do que estava conseguindo. O hospital era pequeno, a cidade era pequena. Elias Braga tinha amizade com o delegado, com o juiz, com o vereador. Em quanto tempo alguém ia ver a D20 amassada no estacionamento e mandar recado? Em quanto tempo ia chegar aos ouvidos de alguém que era útil saber? Não muito. Fui até a janela do corredor e olhei para o estacionamento. Nada ainda. Só carros parados e uma criança que andava de bicicleta no canteiro lá fora, com a seriedade de quem está executando missão importante. A enfermeira dos óculos passou por mim no corredor. Parei ela com um gesto. Posso te pedir uma coisa? Ela me olhou com cautela razoável. Aquela mulher que entrou comigo, disse, baixo. Ela está fugindo do pai. Homem perigoso, com dinheiro e influência na região. Se aparecer alguém perguntando por mulher que deu entrada com bebê recém-nascido, você não viu nada. A enfermeira ficou me olhando por um momento. Por que eu ia fazer isso? Porque ela não fez nada de errado, disse. E porque o bebê tem menos de 3 horas de vida e não merece ser o motivo pelo qual o avô dele encontra a mãe antes que ela esteja em lugar seguro. Silêncio. Ela olhou para o corredor, para os lados, com aquele gesto de quem está verificando se tem alguém ouvindo. Como você chama? Valdir. Eu me chamo Neuza. Ela ajeitou os óculos e eu não vi ninguém. Apertei levemente o ombro dela em agradecimento e ela foi embora pelo corredor como se a conversa nunca tivesse acontecido. Voltei para o quarto de Marina. Ela estava na cama com o Miguel no colo, limpos os dois agora, o bebê enrolado num daqueles coeiros brancos de hospital com listra azul que parece igual em todo o hospital do Brasil. Ela estava com os olhos abertos, mas com aquela expressão de quem está num lugar entre o vigil e o sonho, no limite do esgotamento, sustentada só pelo instinto de não largar o filho. Puxei a cadeira e sentei. Por um tempo não falamos. Como está a dor? Perguntei. Dói. Mas é dor que faz sentido. Ela olhou para o Miguel. Tem dor que não faz sentido nenhum. Essa aqui eu entendo de onde vem. Fiquei quieto. Valdir. Ela disse meu nome do jeito que as pessoas dizem quando vem uma coisa séria antes da fala. Eles vão saber que a gente está aqui. Eu sei. Não temos muito tempo. Eu sei. Então você precisa pensar no que vem depois. Não para mim. Ela me olhou com aquela clareza direta que era a coisa mais constante nela. Você precisa pensar em você. No que acontece com você quando você voltar para sua fazenda e eles forem atrás de você por ter me ajudado. Olhei para ela. Ninguém havia dito isso ainda. Eu havia pensado lá no fundo, numa gaveta que eu mantinha fechada porque não estava na hora de abrir.
Mas ela havia aberto, porque ela era assim, porque ela não deixava a verdade incômoda esperando do lado de fora, fingindo que ia embora. Me preocupo quando for a hora, disse. Já é a hora, Valdir. Fiquei quieto por um momento. Tem uma advogada, Marina disse antes que eu respondesse. Eu ouvi falar dela quando ainda estava na casa do meu pai. Ele a mencionou uma vez com raiva, o que para mim sempre foi sinal de que a pessoa vale alguma coisa. Ela trabalha em Goiânia. Pega caso de violência contra a mulher, enfrenta fazendeiro rico, não tem medo de nome grande. Uma pausa. Seu nome é Doutora Conceição Furtado. O nome me pegou de jeito que eu não estava preparado. Conceição. Ela viu minha expressão. Me desculpa, disse baixinho. Não, sacudi a cabeça. É só nome. Tem muita gente com esse nome. Mas fiquei um segundo com o peso disso no peito. Aquela coincidência pequena que a vida às vezes coloca no caminho não por crueldade, mas talvez por alguma outra razão que a gente não tem capacidade de entender direito. Se você chegar até ela, Marina continuou, ela pode acionar alguém de confiança. Um delegado que não esteja no bolso do meu pai. Existe esse tipo de pessoa, por mais que pareça que não existe. Fui até a janela do quarto. O estacionamento ainda estava quieto. Mas enquanto eu olhava, uma caminhonete prata entrou pelo portão e parou. Reconheci antes de ver o motorista. Era a mesma do pátio da minha fazenda, mesma placa, mesma cor. Vamos, disse. Marina sentou na cama. Agora? Agora. Ela não fez pergunta. Levantou com o Miguel, que estava dormindo com aquela profundidade de recém-nascido, que parece quase ofensiva, considerando tudo que estava acontecendo ao redor dele. Neuza estava no corredor quando saímos. Ela nos viu e olhou para a janela da recepção e de volta para nós, e fez um gesto com a cabeça, sutil, direcionando para o corredor dos fundos. Seguimos. Saímos pela porta dos fundos, que dava para um pátio de serviço com lixeiras e caixas de papelão, e o sol da tarde entrando por entre os prédios. Havia um portão aberto que dava para uma rua lateral. Passei pelo portão com Marina ao meu lado, o Miguel dormindo no peito dela, a D20 estacionada na rua de trás, que eu havia tido o cuidado de não colocar no estacionamento principal. Entrei, liguei, saí devagar, sem pressa aparente, como alguém que está saindo de visita normal. Olhei no retrovisor. Ninguém. Goiânia ficava a pouco mais de 200 quilômetros. Com a D20 velha, com a estrada que tinha, levaria umas 3 horas. Seria noite quando chegássemos. Dirigi em silêncio pelos primeiros quilômetros, saindo da cidade pela rua de trás, pegando a vicinal que evitava a rodovia principal nos primeiros 20 quilômetros antes de precisar entrar nela. Marina ficou quieta do lado, com o bebê dormindo no colo, olhando pela janela para o cerrado, que escurecia devagar dos dois lados. Você não precisa vir, ela disse depois de um tempo. Já vim, respondi. Valdir. A voz tinha aquela qualidade de quando ela estava sendo completamente honesta, sem rodeio, sem embrulho. Você já fez mais do que qualquer pessoa faria. Você pode me deixar na rodoviária, me dar o número da advogada e ir embora. Ninguém vai te culpar. Fiquei olhando para a estrada. Pensei na fazenda. Nos 320 alqueires que eram meus desde que meu pai me deixou e que eu havia cultivado solo durante anos. Nos bois que iam ficar sem água no bebedouro se eu não voltasse logo. Na casa vazia, com todas as luzes que eu havia apagado antes de sair. Pensei no quarto dos fundos, com a cama que agora tinha o formato de alguém que havia dormido nela. No avental pendurado atrás da porta. Na cadeira de balanço do meu avô, onde eu a havia encontrado com o rosto no sol. Pensei no Lucas, no tamanho do silêncio que um menino de 2 anos deixa quando vai embora. Olhei para o Miguel, que dormia no colo da mãe, com o punho fechado perto do rosto, alheio a tudo, confiante no universo, com a confiança absoluta que só quem acabou de chegar consegue ter. Não vou te deixar na rodoviária, disse. Ela olhou para mim. Por quê? Porque você está com 8 horas de parto no corpo, com um recém-nascido no colo.
fugindo de um homem que tem dinheiro suficiente para fazer sua vida desaparecer se você aparecer sozinha na cidade errada. Pausei. E porque me acostumei. Ela ficou quieta. Com o quê? Não respondi de imediato. Deixei a estrada passar por um tempo. Com não estar sozinho, disse por fim. Era a coisa mais honesta que eu havia dito em muitos anos. Saiu mais fácil do que eu esperava. O que talvez dissesse alguma coisa sobre quanto tempo ela havia ficado guardada, esperando pelo momento certo de ser dita. Marina ficou olhando para frente por um tempo longo. Eu não sei o que vai acontecer, disse ela baixinho. Com o processo, com o meu pai, com nada. Não sei se vou poder voltar para essa região, não sei se... Parou. Recomeçou. Não quero que você pague um preço alto por causa de mim. Já paguei preço alto por causa de muita coisa, disse. Pelo menos dessa vez estou escolhendo. O sol acabou de se pôr enquanto eu dizia isso, e o cerrado ficou preto dos dois lados da estrada, e os faróis da D20 abriram um cone de luz amarela na escuridão, e a estrada foi aparecendo aos pedaços na frente de nós, um trecho de cada vez, que é o único jeito que a estrada aparece quando você está dirigindo de noite. Você não vê o caminho inteiro, você vê só o que a luz alcança. E vai. Chegamos em Goiânia perto das 10 da noite. A cidade se anunciou primeiro pelas luzes no horizonte, um clarão laranja baixo que cresceu devagar até virar prédio, avenida, sinal de trânsito, movimento que a cidade tem que o interior não tem, aquela energia de lugar que não para. Eu não me sentia bem em cidade grande. Nunca me senti. Tudo parecia rápido demais, barulhento demais, perto demais de outras pessoas. Mas naquela noite, entrei naquelas ruas com a D20 rangendo e o Miguel dormindo e Marina segurando o endereço que ela havia anotado num pedaço de papel no hospital. E a cidade me pareceu estranhamente acolhedora. Talvez porque qualquer lugar que fosse para longe daqueles homens era lugar que eu estava disposto a gostar. Encontramos o endereço da doutora Conceição Furtado num prédio simples de escritórios no setor central. Era tarde, mas havia luz acesa no segundo andar, o que Marina havia apostado que haveria, porque a advogada de causa é o tipo de pessoa que não tem horário de trabalho normal. Subimos. A mulher que abriu a porta era baixa, cabelo grisalho cortado curto, óculos redondos, uma xícara de café na mão e a expressão de quem já viu muita coisa e continua disposta a ver mais. Olhou para Marina, para o bebê, para mim. De volta para Marina. Entre, disse sem hesitar. E foi assim que começou a última parte. Não a parte fácil. Nunca existe parte fácil quando se enfrenta homem poderoso com dinheiro e influência e anos de impunidade nas costas. Mas foi ali, naquele escritório simples com café passando na máquina e papéis por toda parte, e uma advogada que não tinha medo de nome grande, que as coisas começaram a se mover na direção certa. Marina contou tudo de novo, dessa vez com alguém que sabia o que fazer com o que ouvia. Eu fiquei quieto num canto, como costumo ficar, observando. Olhei para o Miguel, que dormia no colo da mãe, enquanto ela falava, e pensei que a vida é uma coisa que não tem muito respeito pelo timing, que ela aparece onde quer, na hora que quer, na estrada que achar conveniente, que às vezes ela aparece descalça no meio da madrugada, no farol de uma caminhonete velha e muda tudo antes que você tenha tido tempo de decidir se estava pronto. Eu não estava pronto. Mas tinha ido assim mesmo. Capítulo 8. O que fica a doutora Conceição. Furtado trabalhou por 3 semanas. Eu não estava presente em boa parte do que aconteceu nessas 3 semanas. Estava na fazenda, tentando manter o que era meu, enquanto o que era meu ainda estava de pé. Voltei no dia seguinte à reunião no escritório dela, peguei a D20 e fiz o caminho de volta no escuro, chegando de madrugada numa propriedade que havia sido vasculhada enquanto eu estava fora. A porta da frente estava com a fechadura arrombada. Dentro, armários abertos, gavetas no chão, a estante da sala derrubada com os poucos livros que eu tinha espalhados pelo cimento.
Levaram pouca coisa, porque havia pouca coisa para levar. Mas o recado estava dado com a clareza que era a intenção. Fiquei parado na entrada por um tempo, olhando para o estrago. Depois, peguei a vassoura e comecei a varrer. Não havia outra coisa a fazer. Quando a tempestade passa pelo terreiro, você não fica parado olhando para a lama. Você pega a vassoura. Você endireita o que caiu. Você continua. Foi durante essa semana de reconstrução lenta, consertando fechadura, recolocando porta no batente, que o delegado Anísio Mota me procurou. Eu o conhecia de vista. Homem de uns 55 anos, magro, bigode ralo, um jeito quieto de se mover que não combinava com o cargo, mas que eu havia sempre associado a homem que pensa antes de falar. Soube depois que a doutora Conceição havia chegado até ele por indicação de um promotor de outro município, alguém de fora da esfera de influência do Elias Braga. Ele veio sem viatura, de carro próprio, um Gol branco amassado na traseira. Tomamos café na varanda. Ele ouviu minha versão com atenção, anotou pouca coisa, fez perguntas curtas e precisas. Não era o tipo de homem que enche o silêncio com palavra desnecessária, o que me fez confiar nele mais do que confiaria em alguém mais falante. "O senhor entende que pode ser testemunha formal", ele disse, "e que isso tem implicação." "Entendo. O Elias Braga vai tentar desqualificar o senhor. Vai dizer que o senhor tem interesse pessoal, que o senhor está envolvido com a filha dele. Qualquer história que enfraqueça o que o senhor disser." "Pode tentar", disse. Ele me olhou por um momento, como se estivesse pesando alguma coisa. "Por que o senhor ajudou ela?" Era a mesma pergunta que Marina havia feito. Que eu havia respondido de maneiras diferentes dependendo da hora e do que eu conseguia dizer. "Porque era o que havia para fazer", disse dessa vez. "E por que eu poderia ter feito diferente uma vez e não fiz? E nunca me perdoei por isso." Parei. Não ia errar de novo. Ele assentiu, lento, sem pedir mais explicação. Isso também me disse alguma coisa sobre ele. "Tá bom", disse levantando. "Vou precisar do senhor na próxima semana. Fica disponível." Fiquei. O que aconteceu nas semanas seguintes foi do tipo que não se conta em sequência limpa, porque a lei não tem sequência limpa. Tem papel, tem prazo, tem recurso, tem reviravolta e tem espera. Muita espera, o tipo de espera que consome por dentro, se você não aprender a ocupar as mãos enquanto aguarda. A investigação que o delegado Anísio abriu revelou coisas que iam além de Marina. Havia outras mulheres, outras situações onde o nome de Elias Braga aparecia ligado à pressão, ameaça, controle de terra por métodos que não eram limpos. Havia um cartório que havia registrado documentos com irregularidade que beneficiavam a fazenda Boa Esperança em detrimento de vizinhos menores. Havia um vereador que recebia favor regular que não constava em lugar nenhum de papel oficial. Essas coisas demoram. A justiça no interior do país tem o ritmo que tem, que não é o ritmo que a urgência pede, mas que às vezes, quando as peças certas estão no lugar, avança. Elias Braga foi indiciado 42 dias depois daquela noite em que eu o havia encontrado pela primeira vez, na estrada de terra escura, com os faróis da D20, iluminando os pés descalços e ensanguentados da filha que ele havia tratado como coisa a vida inteira. Não estava presente quando soube. Estava no pasto, consertando a cerca do piquete dos fundos que havia ficado para trás durante tudo aquilo. A doutora Conceição me ligou, e eu fiquei parado com o celular na mão no meio do campo, com o sol batendo nas costas e os bois me olhando sem interesse nenhum. E não senti o que eu esperava sentir. Não foi alívio, não foi vitória. Foi só uma sensação de peso que assentava, como terra que para de escorregar e encontra o nível certo. Uma estabilidade que não é alegria, é só solidez. Liguei de volta para o pasto e continuei consertando a cerca. Marina e o Miguel entraram no programa de proteção à testemunha por 2 meses. Durante esse tempo eu não tive contato com ela, que era a condição do programa e que eu respeitei sem questionar,
porque ela precisava de segurança, e segurança naquele momento tinha regras, e regra que protege não é regra que se discute. Mas antes de ela entrar no programa, no dia em que nos despedimos no escritório da doutora Conceição, ela me disse uma coisa. Disse de pé, com o Miguel no colo, já um pouco maior do que no dia que nasceu, já com um jeito próprio de olhar o mundo, uma atenção nos olhos que parecia grande demais para uma criança tão pequena. "Você vai ficar bem?" ela perguntou. E eu quase ri, porque durante todo aquele tempo havia sido eu perguntando isso para ela. E eu não havia esperado que a pergunta viesse de volta na minha direção. "Vou", disse. "Você tem certeza?" Olhei para ela. Olhei para o Miguel. "Tenho mais certeza do que tinha há 2 meses", disse. "E isso já é bastante." Ela ficou me olhando por um momento. Depois se adiantou e me abraçou, um abraço rápido de lado, com o bebê entre nós dois. E eu fiquei parado com os braços 1 segundo antes de retribuir, porque eu havia esquecido como era essa coisa de ser abraçado por outra pessoa, e o corpo precisou de um instante para lembrar. Foi um abraço curto, o tipo que não tenta dizer mais do que consegue dizer, mas era real. E real era o suficiente. 3 meses e meio depois daquela noite na estrada de terra, Marina me ligou. Estava em segurança, numa cidade que ela não me disse o nome, com o Miguel que havia crescido e que ela descreveu com aquele detalhe específico de mãe que passou a primeira semana inteira observando cada variação no rosto do filho. Disse que havia arranjado trabalho num escritório de advocacia, serviço administrativo, nada grandioso, mas honesto e estável, e feito por escolha própria, que era a diferença que importava. Falamos por talvez 20 minutos, que era mais do que eu costumava falar ao telefone com qualquer pessoa em um mês inteiro. Antes de desligar, ela disse: "O Miguel começou a sorrir de verdade essa semana. Não é mais aquele sorriso reflexo de recém-nascido. É sorriso de verdade, de reconhecimento. Quando ele me vê, ele sorri." Fiquei quieto do meu lado da linha, sentado na varanda com o sol descendo no horizonte do cerrado. "Que bom", disse. "Eu queria que você soubesse. Fico contente que você me contou." Uma pausa. Valdir. A voz tinha aquela qualidade que eu havia aprendido a reconhecer nela quando ela estava chegando no ponto real do que queria dizer. "Você salvou a vida de 2 pessoas naquela estrada. Eu preciso que você saiba que eu sei disso, que eu vou saber isso enquanto eu viver. E o Miguel também vai saber quando tiver idade de entender." Olhei para o campo. Os bois pastando no fim do dia, dispersos, cada um no seu canto, na paz monótona e necessária de animal que não carrega o peso de se perguntar o que veio fazer no mundo. "Não salvei nada", disse. "Você já estava salvando a si mesma. Eu só não fui obstáculo." Ela ficou quieta 1 segundo. "Isso é mais do que a maioria faz", disse. E eu não tinha resposta para isso, porque era verdade, e verdade às vezes não precisa de resposta, só de silêncio que a reconhece. Desligamos. Fiquei na varanda até escurecer. Eu não mudei de um dia para o outro. Não é assim que as pessoas mudam, apesar de ser assim que costumam contar. A verdade é que a mudança é lenta e irregular, e você só percebe olhando para trás, comparando o que você é agora com o que você era então, e notando que a distância é maior do que parecia enquanto estava acontecendo. Mas posso dizer algumas coisas que são verdade e que não eram verdade antes daquela noite. Passei a acender todas as luzes quando chego em casa à noite. Troquei o chão da cozinha. Mandei um pedreiro do vizinho fazer, paguei com 2 sacos de milho e 1 dia de ajuda no curral dele. Ficou com aquele cimento liso que a Conceição sempre quis, que eu nunca havia trocado por falta de coragem. E quando ele ficou pronto, eu fiquei parado na entrada olhando para ele por um tempo e depois entrei e não senti mais o que eu esperava sentir, que era culpa. Senti só que estava certo. Parei de dormir com o revólver embaixo do colchão. Coloquei de volta na caixa de sapato, no armário, que é o lugar onde deve ficar uma coisa que você espera não precisar usar. A fotografia da Conceição voltou para cima da comodinha, de frente.
do jeito que sempre esteve antes daquela noite em que eu a virei de costas sem conseguir explicar direito por quê. Ela continua rindo nessa foto de alguma coisa que eu não lembro mais o quê. Mas aprendi a não precisar lembrar. Só de ver o riso já é suficiente. O quarto dos fundos ficou com um cheiro diferente por um tempo. Depois o cheiro passou e ficou só o quarto. Um quarto que tinha recebido alguém que precisava de abrigo e que havia cumprido essa função com dignidade, que é tudo que um quarto precisa fazer. Eu não me tornei outro homem. Continuo acordando às 4:30. Continuo falando pouco e observando muito. Continuo tendo dias em que o peso de tudo que eu perdi se instala no peito feito pedra, e eu carrego a pedra e trabalho, e no fim do dia ela está um pouco menor. Não porque foi embora, porque você aprende a carregar melhor. Mas tem uma coisa que mudou que eu não sei nomear de outro jeito, senão dizer assim: eu parei de viver de costas para frente. Passava anos olhando para trás, para o Lucas, para a Conceição, para o que havia sido e não era mais. Andava pelo presente de costas, enxergando só o que havia ficado para trás, tropeçando nas coisas do hoje porque não estava olhando para elas. A Marina me virou de frente de novo, não por intenção dela. Só pelo peso do que ela precisava, que era urgente e real e estava acontecendo agora. Não há 10 anos, não há 6, agora, naquela estrada, naquela noite, naquele parto improvisado debaixo do sol pesado, naquela fuga, naquela luta, naquele choro de recém-nascido que foi o som mais importante que eu ouvi em muito, muito tempo. Ela me puxou para o presente pelo simples fato de precisar que eu estivesse nele. E eu fiquei. No fim de um dia comum de trabalho, já com o sol quase embaixo da linha do horizonte, eu estava sentado na varanda com o café da tarde quando o telefone tocou de novo. Era a Marina. Oi, ela disse. Oi, estava pensando em você hoje. Sem motivo específico. Só queria ligar. Fiquei quieto por um segundo, com o caneco quente na mão e o cerrado dourado na frente, aquela luz do fim do dia que pega nas folhas do pequizeiro e faz tudo parecer como se o mundo estivesse pegando fogo, mas de um jeito bonito. Como está o Miguel? Perguntei. Grande. A voz dela tinha um sorriso dentro. Ele está muito grande, Valdir. Você não vai acreditar. Vou crer, disse. Filho de mulher teimosa cresce rápido. Ela riu. Era a primeira vez que eu ouvia ela rir de verdade, sem reserva, sem aquela contenção que era a armadura. Um riso real, que chegava pelos 2 lados do rosto e que eu ouvi pela linha do celular e que me fez olhar para o horizonte com uma sensação que demorei um pouco para identificar. Era gratidão. Não o tipo de gratidão que você sente por coisa recebida. O tipo que você sente por ter chegado num ponto da vida onde ainda é possível sentir alguma coisa dessa qualidade. Onde ainda tem cerrado dourado no fim do dia. Onde ainda tem café quente. Onde ainda tem riso de alguém que sobreviveu ao que tentou dobrar ela, chegando pela linha do telefone numa tarde comum, como presente simples e imenso ao mesmo tempo. Valdir, ela disse depois que o riso passou. Obrigada. Uma pausa. Sabe, de verdade. Eu sei, disse. E sabia. E o sol terminou de se pôr sobre o cerrado, e as primeiras estrelas foram aparecendo uma por uma no céu, que ia escurecendo devagar, e eu fiquei na varanda mais um tempo depois que a ligação acabou, em silêncio, sozinho, do jeito que sempre fui, mas de um jeito que já não era o mesmo silêncio de antes. Esse silêncio tinha espaço dentro. Tinha a lembrança de um choro de recém-nascido no acostamento de uma estrada de terra. Tinha o peso de uma decisão tomada no escuro sem saber o que vinha depois. Tinha a sensação, nova e estranha e boa do jeito que é boa coisa que você deixou de esperar, de que fazer a coisa certa em momento difícil não resolve tudo, não apaga o que foi perdido, não enche de volta o que foi esvaziado.
mas sustenta. Dá algo para se apoiar quando o peso volta, como sempre volta. E às vezes, numa tarde de cerrado com o café esfriando na mão e as estrelas chegando devagar, isso é exatamente o suficiente.